Ruim aí para o senhor Tarcísio de Freitas, principalmente. Olha, a quinta-feira foi marcada aí por depoimentos na Polícia Federal. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes abriu uma nova investigação, uma investigação sobre os vazamentos que estão tendo aí na Folha de São Paulo sobre mensagens dos assessores do Alexandre de Moraes. E aí, a Folha de São Paulo está usando o Glenn Greenwald, jornalista aí que já foi contra o Sérgio Moro, da Vaza Jato, e que hoje é o ídolo número 1 dos bolsonaristas. Aliás, ele é ídolo número 1 dos bolsonaristas desde 2020. Quem me segue lá no Twitter, eu publiquei aí esses dias, eu mostrei, olha, desde 2020 eu tô falando que o Glenn é de extrema direita. Se ele estava contra o Sérgio Moro por algum motivo, ele parou de estar e ele omitiu as piores mensagens da Vaza Jato. Ele só colocou pouquíssima coisa ali, e aí a pior parte ele omitiu. Pois bem, ele aí, ao lado dos Bolsonaro, estão atacando Alexandre de Moraes, inventando coisas com essas mensagens. São mensagens de um chefe falando com os seus assessores. Na verdade, não é nem isso. São os assessores falando entre si sobre o que o chefe falou com eles. É pior ainda. E nada de ilegal. E aí o que acontece? O Alexandre abriu uma investigação porque isso está sendo utilizado pelos bolsonaristas para atentar contra a democracia do Brasil. Ok. Os primeiros a depor foram o Talhaferro. Talhaferro é o assessor do Alexandre, cujas mensagens foram vazadas do celular dele. Todos esses 6 gigabytes de mensagens aí e arquivos que o Glenn Greenwald diz ter são do celular do Talhaferro. O Talhaferro, ele foi preso. Se ele não fosse um lixo humano, nada disso teria acontecido, mas ele é. E aí ele foi preso por agredir a esposa e dar um tiro dentro de casa em 2023. Quando ele foi preso, ele foi sumariamente demitido. Ok. O que acontece é o seguinte, ele foi preso aí por violência doméstica, e violência doméstica não é o tipo de crime pelo qual, quando a pessoa vai presa, você apreende o celular da pessoa. Não é uma coisa de praxe, não tem ali um motivo algum para isso. A polícia apreende o celular de um bandido quando acredita que ele faça parte de uma quadrilha, de uma organização criminosa, ou quando acredita que ele planejou o crime e tenha provas ali do planejamento do crime no celular dele. Nesse caso, não. Era um crime que não foi planejado, um crime ali, a violência doméstica. Mas mesmo assim, a polícia de Tarcísio apreendeu o celular dele e ficou 6 dias com o celular do Talhaferro. Pois bem, o Talhaferro foi depor. O cunhado dele, que é quem entregou o celular dele à polícia depois de ser notificado 2 dias depois, também foi depor. E a então esposa dele, a que foi agredida, também foi depor. Por quê? Porque as suspeitas principais eram: pode ter sido ele, porque foi demitido sumariamente, e aí ele ficou com raiva do Alexandre de Moraes e vendeu as mensagens que ele tinha ali por algum valor para alguém para publicar em algum lugar. Será? Acho difícil. Ele era o chefe de um dos órgãos do TSE, que era o órgão de combate à fake news. Quer dizer, ele chegou nesse nível na carreira dele, um nível altíssimo, de extremo poder. Ele era braço direito do Alexandre de Moraes. Agora você pensa, ele foi demitido porque fez fez muito, muito, muito ruim, cometeu um crime aí, um lixo humano. Para mim, quem bate aí em mulher, quem faz isso aí, eu tinha na minha casa, é lixo humano. Pois bem, tá, mas ele continua uma carreira. Mesmo assim, infelizmente no Brasil, para esse tipo de pessoa, a carreira continua como se nada tivesse acontecido. Foi demitido pelo Alexandre, mas continuava com uma carreira. Se ele vaza mensagens propositalmente para ferrar o ex-chefe dele, ele nunca mais vai ser indicado para nada. Imagina isso. É uma coisa muito burra. Pois bem, então a imprensa bolsonarista passou a falar que tinha uma suspeita de que era ele quem vazou as mensagens. Tinha uma suspeita de que era a esposa dele. Pô, marido bateu nela, tudo mais, ela vazou as mensagens. Eu nem culparia, eu nem falaria,
tá certo ela de ferrar o marido e quem tivesse com o marido junto. Por isso ela foi chamada a depor. Foi chamada a depor o cunhado. Por quê? Porque o cunhado foi quem levou o celular dele a mando da polícia. A polícia ordenou que fosse levado o celular dele. Estranhíssimo o cara ser preso por violência doméstica e a polícia fala, não, queremos o celular dele. Sendo que no dia que ele foi preso, a Carla Zambelli fez um post dizendo que o pessoal dela já estava na delegacia. Ou seja, a polícia sabia quem era, sabia que era um assessor do Alexandre de Moraes e queremos o celular, dá o celular aqui. Que era o celular do assessor do Alexandre de Moraes. Erro do Alexandre foi deixar isso acontecer, na época. Ok, mas se não deixasse, pode ter certeza que a imprensa ia falar que ele é um ditador, que ele está protegendo agressor de mulheres, não sei o quê, sendo que não era para prender o celular do cara, por isso. Se olha, que o Talhaferro podia ficar preso 20 anos pela agressão, eu ia bater palma. Se ele realmente agrediu, fez tudo isso mesmo, eu bato palma. Agora, prender o celular não tem nada a ver com o crime cometido. Era só para ferrar ali, tentar criar um factoide. Pois bem, então foram depois Talhaferro. O que o Talhaferro falou? Delatou toda a polícia do Tarcísio. Toda a polícia do Tarcísio. Ele falou o seguinte, olha, na cidade de Caieiras, numa delegacia, o meu celular foi apreendido. E numa outra delegacia, diferente, o meu celular foi devolvido. Isso é muito estranho, porque se o celular fica lacrado, então, por que ele foi transferido de uma delegacia para outra? Isso não é comum, isso não é de praxe. Uma prova que fica lacrada, ela fica na delegacia lacrada, e ela só é transferida se não houver espaço na delegacia para essa prova, ou algum motivo muito especial. Agora, ela foi devolvida em outra delegacia. Diz o Talhaferro o seguinte, que quando o celular dele foi devolvido, o celular não estava nas mesmas condições, que o celular estava praticamente quebrado, que o celular estava ali com um sistema de uma maneira diferente da que era antes, era um iPhone. Eu não imagino que quer dizer um sistema do iPhone, quem tem iPhone aí, quem tem Android também, ó, não muda muito. O sistema está diferente, não entendo muito bem o que quer dizer. Ele disse que estava diferente e que ele jogou fora o celular. Ele disse que ele jogou fora. Olha, o cara jogar fora um iPhone 14 que custa 10 mil reais. Tá, esse pessoal tem muita grana, mas pô, caramba, tá boa coisa pra você, viu? Pois bem, jogou fora o celular e hoje ele tem outro celular que não tem nada a ver com o antigo, nem as mensagens têm backup, nem nada. Pois bem, o Alexandre de Moraes, aliás, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República pediram, dois órgãos pediram, e o Alexandre de Moraes autorizou, que o celular novo dele fosse apreendido. Para ver aí se tem alguma coisa e tal, vai que ele estava aí em mensagens, realmente vendendo as mensagens do celular dele e tudo mais, vai que ele combinou alguma coisa com alguém. Então, apreenderam o celular dele por conta da investigação. Ele ficou bravo, a advogada dele falou que isso é abuso de autoridade e tudo mais. Querem saber de onde veio o vazamento. Eu fui o primeiro a dizer, olha, plantonista, comenta aí, porque tem gente que não acompanha todos os vídeos, vem aqui e fala que é mentira. Comenta aí. Eu fui ou não fui o primeiro a dizer 2 dias, 48 horas antes de qualquer outro. Isso veio da polícia do Tarcísio. A polícia do Tarcísio de Freitas pegou as mensagens. Fui ou não fui? Pois bem, comenta aí. É o que acontece. Aprender o celular dele, nesse caso, se o que ele está dizendo é verdade, tudo indica que é. Só serve para provar. Olha, está provado que realmente ele não está negociando mensagens com ninguém, ele não fez nada disso com ninguém. Pois bem, foi depois também o cunhado dele que disse que, olha, a polícia ordenou, eu vou falar não para a polícia, o meu cunhado está preso, se eu ficar falando não para a polícia, ele vai ficar preso mais tempo. A polícia pediu o celular dele, não sei o motivo, deu o celular dele. E a ex-esposa dele, que é a agredida, foi depor e falou, olha, eu também não vazei nada, eu não tinha nem acesso ao celular dele. Olha, 3 depoimentos, apenas 3 depoimentos. Essa quinta-feira foi para que
o Tarcísio ficasse na fogueira, jogaram o Tarcísio na fogueira. Porque os três, se você juntar o que disse um, outro e outra, você tem ali o seguinte: a polícia do Tarcísio de Freitas apreendeu o celular dele, rasgou o lacre, tirou os dados do celular dele e ficou ali, sabe-se lá como fez, para em determinado momento, no momento certo, usar-se contra o Alexandre de Moraes. Que é o momento certo seria quando eles pensassem que o Bolsonaro está para ser preso. Pois bem, acharam que o Bolsonaro seria preso. Olha, quem é plantonista e assiste todos os vídeos, quem assiste não todos, talvez não lembre desses vídeos específicos, mas quem assiste todos vai lembrar que eu falei, olha, tá chegando o momento da prisão, por quê? Eu citei alguns fatores, entre eles o fato de que a Kamala Harris virou contra o Donald Trump e pela primeira vez o Bolsonaro entrou em desespero real. Ele falou, pô, se eu for ser preso, eu vou ficar preso. Não vai ter mais o Trump para me salvar. Porque até então o Bolsonaro pensava, pô, se eu for preso, vou ser preso 1 mês, 2, 3, pouco tempo. O Trump ganha a eleição e o Trump vai fazer o quê? Que já foi acordado com o Eduardo Bolsonaro. Ele vai impor sanções ao Brasil, ou ameaçar, antes de impor, ameaçar sanções ao Brasil. E se não soltarem o Bolsonaro e não o tornarem elegível novamente, aí essas sanções vão acabar com o Brasil e ele vai ferrar com o Brasil de verde, amarelo, azul e branco. Vai ferrar com o Brasil usando o poder aí do Império Norte-Americano. Isso aí é que o Bolsonaro tinha na cabeça dele e que, pô, pode ser na primeira, assim, ó, o Trump só ameaça e eu já vou solto, ou não vou nem preso, ou pode ser na última, o Trump ameaçou, não deu certo, impôs sanções, tudo mais, e aí, depois de um tempinho, não teve mais como segurar e foi solto. É isso que pensava o Bolsonaro. Não vou ficar muito tempo preso e vou sair como um mártir e vou sair nos braços do povo, dos bolsonaristas, com o meu gabinete do ódio aí a todo vapor e com o Alexandre de Moraes na pior de todas, e aí eu vou dar o golpe que eu sempre quis dar. É isso que eu pensava o Bolsonaro. Quando a Kamala Harris virou, imagina, aí bateu pânico, falou, caraca, não, peraí, eu vou ser preso, eu vou ser condenado a 30 anos aqui, mais 30 ali, mais 50 ali, né? Vou ficar preso pelo resto da minha vida. Isso que me sou Bolsonaro, pelo resto da minha vida. Aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Então, partiram para o desespero. Foi isso. Quem era plantonista, olha, ficou sabendo que eles iam partir para o desespero 2 dias antes. 2 dias antes da primeira matéria do Glenn Greenwald, eu falei isso aqui. Pois bem, aconteceu. E aí, quando saiu a primeira matéria, eu falei, olha, foi a polícia do Tarcísio. Passou o tempo, colunistas bolsonaristas começaram a falar que, olha, as suspeitas são contra o Talhaferro, ele é o assessor que vazou, as mensagens são no celular dele, ele que vazou e tudo mais. Eu falei, gente, foi a polícia do Tarcísio. Cada vez fica mais claro. Mostrei aqui que o jornalista do ICL Notícias mostrou os documentos que indicam ali, provam que a polícia do Tarcísio ordenou que o celular dele fosse apreendido. Aí ficaram 6 dias com o celular dele. Aí ele dá o depoimento e fala, ó, meu celular foi devolvido em um estado completamente diferente do estado em que estava quando eu entreguei o celular. Aí vai lá e expulsa. É quem foi agredida. A que mais podia falar, não, foi ele mesmo, ele é um imbecil, ele que te ferrou. Vai lá e fala, ó, tudo indica que foi realmente a polícia do Tarcísio. Aí vai lá o cunhado e fala, olha, tudo indica que foi a polícia do Tarcísio. Aí agora vem a parte boa, vem mais para perto aqui. O Bolsonaro escalou o Tarcísio para nessa semana aí, principalmente agora que é fim de semana aqui. Ele não faz isso durante a semana, ele é mais durante o final de semana, que é quando ele interage com ministros do STF. O Bolsonaro escalou o Tarcísio para sondar se tem chance dele ser preso antes do 7 de setembro. Tomara que o Tarcísio vá lá. Eu quero muito que o Tarcísio ligue para Alexandre de Moraes hoje, amanhã, depois. Vai ser uma delícia. Que ligação bonita. Essa que eu queria um grampo, viu?
Essa que eu queria saber, o seu mosquitinho, para saber o que Alexandre vai falar pro Tarcísio, viu? Porque, olha, se tem alguém que tá queimado, é o Tarcísio. Pronto. Excelente. Foi a melhor coisa. Para aquela imprensa que falava que o Tarcísio era moderado, não sei o quê, porque é o moderado Tarcísio, blá, blá, blá. Toma ali. Esse é Tarcísio de Freitas, um fascista da pior espécie que foi lá, mandou a polícia dele apreender o celular do cara sem motivo algum para aprender. Para quê? Para puxar as mensagens para usar contra o Alexandre de Moraes depois. Tarcísio de Freitas, esse é ele. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui e veremos as próximas bombas do Alexandre, porque, ó, tá bravo, viu? Tá irritadíssimo o Alexandre. Falou!